60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E naquelas estradas que tinham, passavam muitas pessoas. Muitas pessoas caminhavam a pé para Jerusalém, para Jericó, para Emaús, para Samaria, para todos os lugares ali. Não tinha carro, não tinha moto, não tinha mototáxi, não tinha nada. Então tinha que fazer tudo a pé, né? Então aqueles dois discípulos já faziam 3 dias que Jesus tinha morrido. E aqueles 2 discípulos vinham de Jerusalém, deixaram os outros lá e vinham caminhando. E os dois conversando. E a Bíblia diz aqui que eles iam falando de tudo aquilo que tinha acontecido. Cristo, quando julgaram, quando foi crucificado, quando eles viram que Cristo já, por fim, estava sepultado. E eles iam falando sobre essas coisas. De repente aproximou-se deles Jesus, o próprio Jesus, como se fosse um viajante, como se fosse uma pessoa normal, se aproximou dos dois. E eles não estranharam, porque tinha muita gente que andava, transitava naquele lugar. Então uma pessoa a mais se aproximar e conversar, para eles não fazia diferença. E eles estavam tão tristes, e eles estavam tão preocupados com o que tinha acontecido com Cristo, que eles nem deram ouvidos para olhar, né? Seus olhos estavam como se fechados, nem perceberam que Jesus se aproximou deles. E Jesus começa a perguntar para eles: que palavras são essas? O que vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? Você sabe qual que é o mal, irmãos, do cristão? Que ele anda com Cristo, ele vê os milagres acontecendo, ele vê Deus operando maravilhas por onde passa, ele ouviu Deus falar com ele muitas coisas que iam acontecer, porém a maioria de nós não damos ouvidos quando o Senhor está falando, porque o nosso mal, quando encontra com alguém, é só reclamar da vida, né? Está quente demais, não aguento mais, está frio demais, nós esfriou de uma hora para outra, né? Não chove, aí chove, agora não para, também veio essa chuva agora, estragou tudo, né? Agora que eu ia colher, foi lá, estragou tudo a lavoura. Mania que nós temos de reclamar, tristeza, o coração, sabendo o que Deus pode fazer por nós. Depois que Jesus diz: por que vocês estão tristes? Aí eles começam a conversar com esse homem, né, que é Jesus, e respondendo, versículo 18: um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino de Jerusalém, e não sabe as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes respondeu: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os príncipes nossos, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Mas quando nós estamos andando, quando nós estamos falando, e essas palavras que nós conversamos com as pessoas, elas sejam palavras negativas, elas sejam palavras de desânimo, nós não vamos conseguir olhar para frente com a perspectiva de fé. Se nós analisarmos aqui, quando Jesus pergunta para eles começam a falar: você é peregrino aqui, você não sabe o que aconteceu? Não é possível, todo mundo sabe. Todo mundo, você não sabe o que aconteceu.
disse: olha, Jesus, aquele que é poderoso em obra, mas onde ele passava, fazia milagre, ele ressuscitou, ele curou, ele deu vista ao cego. E nós esperávamos que ele fosse que remisse Israel, agora ele está morto. Vamos perceber, irmãos, que quando a nossa mente está voltada para o negativismo, nós só conseguimos ver aquilo que nós queremos ver, ou falar aquilo que nós queremos falar. Esses dois discípulos iam caminhando e falavam assim: olha, ele foi poderoso. A tendência, irmãos, do Evangelho hoje, na modernidade hoje, é querer mostrar somente o Cristo que faz, o Cristo que opera, o Cristo que transforma, o Cristo que prospera, o Cristo que abre portas, o Jesus que salva, o Jesus que só mostra, irmãos, o lado que esses dois aqui achavam que era só isso. Ele é poderoso em obra. Nossa, se você não for ensinado, se eu não for ensinado que a crise vai bater na nossa porta um dia, quando essa crise bater, vai acontecer igual esses dois. A nossa esperança morre. Jesus morre para nós, porque nós queríamos um Jesus que tivesse a nossa disposição o tempo todo. Eu estou passando por crise, Senhor, eu vou orar, porque eu quero essa porta aberta. Eu estou passando por problema, Senhor, eu vou orar e eu tenho que ser curado. Porque nós aprendemos isso. Nós aprendemos que Jesus tem que estar pronto a nos abençoar a qualquer momento. Acontece, irmãos, que o propósito divino para a salvação do homem vai além daquilo que eu quero, vai além daquilo que eu imagino. E aquilo que eles viram foram apenas Jesus que fazia milagres, prodígios, maravilhas, poderoso em obras. A esperança deles morreu porque aquele Jesus morreu. Aquele Jesus que curava, aquele Jesus que quem chegava a perder não tinha fome, porque ele transformava. Ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, ele fez maravilha. Então era maravilhoso estar perto de Jesus, porque tinha tudo o que a pessoa queria. Porém, eles ainda não tinham entendido o verdadeiro significado de servir a Deus. Eles ainda não tinham compreendido o porquê que Cristo tinha vindo para eles. Por isso que Jesus começa, a partir dessas palavras negativas, quando nós estamos com a nossa fé lá embaixo, irmãos, eu era fiel, eu era fervoroso, né? Olha, eu era uma pessoa que fazia e orava e Deus operava. Cuidado com eu era, cuidado com o que Jesus fazia. Jesus faz, Jesus ele é, Jesus é agora. A minha fé não pode estar lá embaixo, irmãos, para começar a colocar as coisas do passado. Quando a minha fé está fraca, eu só começo a olhar para as coisas como se elas estivessem no passado. Eu era feliz. Não, você é feliz. Quando eu tinha aquilo lá, eu era feliz. Quando eu tinha carro, quando eu tinha dinheiro, quando eu podia viajar, quando eu podia comprar as coisas, eu era tão feliz. Hoje eu sou uma pessoa triste. Hoje eu sou uma pessoa que não tenho nada. Cuidado, porque nós costumamos jogar as coisas para o passado. Veja bem, versículo 19, que foi o profeta, no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Esperávamos. Está no passado, eu já não espero mais. Eu achava que Deus podia fazer, eu já não acho mais, eu já não creio mais. Deus pode fazer você prosperar a hora que Ele quiser. Deus pode fazer a sua vida mudar da noite para o dia. Mas Ele quer que primeiro busque o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida.